Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Quinta-feira, tradicionalmente, a gente tem uma bancada feminina. Hoje, a especialista em gestão, Lara Matos, e a gente recebe com muito prazer a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, no mês da mulher, né, Renata? Boa tarde. Isso, Paulo, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Esse, para nós, principalmente à frente da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, é um mês onde a gente promove muitas ações e muito obrigada por ter sido convidada para estar nesse espaço aqui com você. Conta pra gente quais são essas ações do mês de março, principalmente. Bom, já é o terceiro ano em que nós, dentro do governo, a gente faz essas ações e a gente procura fazer ações ao longo de todo o mês, justamente para fomentar a discussão. E não só a Secretaria da Mulher, mas com todas as secretarias. Então, ao longo desse mês, a gente pôde lançar um programa dentro da Secretaria de Educação, falando sobre arte e literatura através do olhar feminino, para fazer esse desenvolvimento em todas as escolas municipais, de todas as idades. A gente iniciou o mês com o show da PIT, a orquestra sinfônica formada só por mulheres. A gente promove ações em parceria com o Sebrae em todas as vilas criativas para falar de empreendedorismo, para falar de empregabilidade também. Então a gente procura buscar uma ação diversa para que a gente possa falar das várias pautas dentro do ambiente feminino. E também não podemos deixar, infelizmente, de falar da questão da violência doméstica, né, e da violência contra a mulher. Talvez esse sempre seja, ainda infelizmente, o nosso principal foco, que é essa questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher que hoje traz duas das principais pautas mais comentadas no Brasil, não é, Lara? A decisão do Superior Tribunal de Justiça de que o ex-atleta do Santos, ex-futebolista Robinho, cumpra no Brasil uma pena que ele foi condenado por estupro coletivo na Itália, e na Espanha a decisão de que o ex-jogador também Daniel Alves, da seleção brasileira, do Barcelona, que ele possa aguardar em liberdade os recursos contra uma condenação também por estupro na Espanha e também numa balada como a do Robinho. Exatamente. É muita violência contra a mulher, né? É muita violência. Olá, Renata. Olá, Paulo. Exatamente. Havia uma expectativa muito grande acerca da resposta sobre a condenação do jogador Robinho, que também é uma questão de efeito do que aconteceu com o Daniel, mas na realidade era justamente por conta do senso de justiça, como você disse, Paulo, e a Renata reforça aqui, existe uma violência muito grande, infelizmente, ainda contra a mulher. Eu acho que é altamente paradoxal isso, eu já tive oportunidade de falar isso aqui, afinal de contas, a mulher cada vez mais avançando, seja nos negócios, na sociedade, na família, com um papel extremamente preponderante, mas ao mesmo tempo nunca se viu tanta violência contra a mulher. Então, na questão desses jogadores, eu penso que a justiça está sim sendo feita, e isso é um exemplo para demais casos, para mostrar que não é porque há recursos financeiros que eles não necessariamente pagarão por isso. O Daniel não foi absolvido, ele só pode responder em liberdade mediante uma fiança, mas ainda assim ele é um condenado, ou seja, é crime e precisa ser prescrito, precisa acontecer o julgamento. Existia um clamor público contra a liberdade do Robinho, como vai existir um clamor público contra o Neymar, dois atletas formados no Santos, e a família dele realmente emprestar o dinheiro para pagar a fiança, né, do Daniel Alves. A gente não pode minimizar essa violência contra a mulher, né? Isso precisa, se a gente tem atos principalmente de pessoas de referência, porque os dois jogadores são jogadores de referência, foram ídolos nos times onde eles passaram, então são casos que a gente não pode banalizar o ato que eles fizeram contra a mulher. A gente precisa cobrar que a justiça seja feita, precisa cobrar que o cumprimento desta pena seja cumprido por eles, né? Porque o que foi feito contra a mulher foi muito grave, né? Se a gente minimiza a pena deles, a gente banaliza o fato. Essa acho que é a nossa grande preocupação, e a gente aproveita esses casos em que a grande imprensa mundial dá publicidade, inclusive para incentivar também outras mulheres a fazer as suas denúncias. Por exemplo, como nós tivemos o caso da Ana Hickman. O caso de Ana Hickman foi referência, porque uma mulher bonita, bem-sucedida,
em tese, dona do seu negócio e, de repente, ela escancara um cenário que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Além da tristeza, né, de passar por um processo desse, mas ela é uma mulher referência e acaba incentivando outras mulheres. Eu acho que o nosso grande olhar, Paulo, para essa questão é aproveitar esses casos de grande repercussão e incentivar também que outras mulheres não se calem mediante essa violência. O que o poder público, você que está no poder, o que o poder público pode fazer para combater esse tipo de situação? Ou minimizar, atenuar, reduzir o número de casos? Olha, Paulo, a cidade de Santos sempre foi referência nessa proteção contra a mulher. E pós-período da pandemia, isso acabou ficando muito evidente, principalmente do confinamento das famílias naquele período, né? Então acentuou. E aí, eu nem digo que aumentaram o número de casos, mas eu acho que escancarou essa violência dentro da família. Então hoje a gente tem uma rede de proteção que é feita por muitas secretarias do governo. Por exemplo, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a própria Secretaria da Mulher. A gente tem uma rede com as instituições fora governo, como a Delegacia da Mulher, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público. Este tem que ser sempre um trabalho feito em rede, porque para acolher essa mulher, ela precisa ter muitos serviços à disposição dela. Por exemplo, hoje se uma mulher que estiver acompanhando a gente aqui for vítima de violência, aonde ela tem que ir? Ou ela vai à Delegacia da Mulher, ou ela vai a um serviço de assistência, que são os CREAS e os CRAS, ou ela vai para uma unidade de saúde. Essas, hoje, são as 3 principais portas de entrada para essa mulher pedir socorro e sair desse ciclo violento, porque esses 3 serviços, eles conversam entre si. Então, se a mulher vai para a delegacia e ela precisa de um acolhimento, imediatamente a delegada aciona assistente social e coloca essa mulher num equipamento de acolhimento, porque hoje o município tem um serviço de acolhimento onde aceita essa mulher e com os filhos, se ela tiver, para ela ser acolhida e sair, às vezes, de uma situação onde a vida dela está em risco. Isso aí, esse acolhimento é muito importante, né? Porque muitas vezes a mulher vai, presta a queixa e tem que voltar para a convivência com o agressor. A medida protetiva contra um ex-namorado, ex-marido que quer matá-la, adianta muito pouco, né? Porque ele não vai respeitar a medida protetiva, né? Precisa do acolhimento. Sobre a medida protetiva, me permita até falar um trabalho que é feito com a Guarda Municipal. A gente tem um convênio com o Ministério Público e o Ministério Público vai constantemente informando a Guarda Municipal quem são as mulheres que estão com medida protetiva. Então, naturalmente, já é um protocolo da Guarda Municipal fazer a ronda nos endereços informados por essa mulher para evitar a aproximação desse agressor. E também elas têm um número da guarda que, se ela perceber que o agressor está se aproximando ou está rompendo esse limite determinado por lei, ela pode acionar a guarda e a guarda vai imediatamente onde ela está, tentando evitar o pior, tentando preservar sempre a vida dessa mulher. Hoje a gente tem no município quase 130 mulheres sob acompanhamento da guarda com medida protetiva, é um número muito alto. Eu não sabia disso. E além disso, o apoio é fundamental, tanto quanto, como você disse, a medida protetiva, porque ainda que se tenha medida, tem muita mulher que tem medo. Ainda que ela vá buscar justiça, ela acaba retrocedendo e voltando para o lar. Então o apoio é como se fosse uma extensão de fato da lei. E isso que você disse, esses exemplos midiáticos, eles devem sim fortalecer o encorajamento de mulheres a buscar pelos direitos. Hoje tem, Lara, alguns signos, alguns sinais para a mulher pedir socorro sem que o agressor perceba, né? Tem um da mão, inclusive, não tem? Tem um da mão, e o que eu acho muito bacana é que o governo do estado, ele colocou isso como lei. Então, em todos os bares, pelo menos nos banheiros femininos, você encontra algumas orientações acerca do movimento das mãos. Salvo engano, é uma mão fechada. Eu não sei necessariamente o movimento, Paulo, eu, inclusive, a mão fechada dias, com o polegar para dentro. Tem alguns bares que indicam você encostar no bar e pedir uma bebida específica, porque tem a informação no cartaz, no banheiro, normalmente, para poder fazer um pedido, porque é um sinal, é uma bebida que não existe no cardápio, mas que é um sinal que aquela mulher está pedindo ajuda. Então, tem algumas medidas, né? Acho que alguns anos atrás funcionava um X vermelho na mão e você poderia ir a alguns estabelecimentos e se você tivesse com um X vermelho na mão, era sinal de que você estava pedindo ajuda.
Mas a nossa sociedade... Mas o X vermelho é mais difícil, vai ter que ter a caneta. O batom. Pois é, o batom. batom, exatamente. São... como é muito delicado, porque não existe, nunca vai existir um único programa que resolva 100% o problema dessa mulher. Por isso que eu falo muito que é sempre importante ter uma rede de proteção, porque dados da Delegacia da Mulher, todos os bairros do município de Santos têm registros de violência contra a mulher. Então, isso já desmistifica que a violência esteja associada a uma condição social ou uma condição financeira. E a gente entende que para cada mulher, a resposta que o poder público precisa dar é diferente. Umas vão precisar do acolhimento, outras vão precisar da segurança, outras vão precisar de um apoio psicológico, porque a condição de vida de cada mulher ela é diferente. Então, quando você faz um serviço de apoio, você tem que pensar nos múltiplos estilos de vida de cada mulher para entender a necessidade dela, que vai ajudá-la a romper esse ciclo de violência dentro de casa. Tem alguns casos que a mulher liga para a polícia militar, 190, né? Sim. E pede uma pizza, alguma coisa assim desse tipo, né? É um sinal também que o policial interpreta como aquela mulher precisando de ajuda, né? Agora, o que é bastante importante, na Delegacia da Mulher, existem pessoas preparadas para acolher essa mulher. Sim. E é muito importante que em outras instâncias, que não uma delegacia especializada, as pessoas, os policiais, as pessoas que atendem também estejam preparadas, porque infelizmente também há relatos de discriminação dentro dessas instâncias. Então não é só ter o serviço, as pessoas que atendem e acolhem também precisam estar devidamente preparadas para acolher essas pessoas sem preconceito. O preconceito vai além, né? Você denuncia, depois a cada serviço que você passa, você tem que repetir o caso e aí o preconceito só vai aumentando. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, bancada feminina, a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, a especialista em gestão, Lara Matos. Renata, tem um equipamento da prefeitura de mulheres que eu tenho um carinho especial, que é a lavanderia 8 de março. Tem novidades para essa lavanderia? Sim, a lavanderia já tem algum tempo que... É uma lavanderia comunitária, É uma lavanderia, né? Comunitária, conduzida por mulheres, e é um trabalho muito bonito, porque a renda é para essas mulheres, né? Esse também é um serviço que faz parte dessa rede de fortalecimento, da gente também ter espaços para poder propor serviços para que essas mulheres também tenham renda. Como é importante quando o poder público tem o olhar e dar caminhos para que essa mulher consiga ser independente, tenha sua renda financeira, e a lavanderia 8 de março ela é um exemplo disso, e a gente faz o convite para que todas as pessoas da nossa cidade conheçam, façam uso do serviço da lavanderia 8 de março. Eu chamo pelo nome a Luísa, a Elisângela, o pessoal a Magnólia, né, o pessoal da lavanderia 8 de março, sou cliente lá, eu acho um trabalho muito bonito. Tem novidade, vai mudar de lugar, não tem? Sim, está tendo um estudo para que a gente veja a alteração, mas é essencial deles estarem nessa área, numa área, precisa estar numa área do centro da cidade. E a gestão é autogestão, É né? autogestão feita por elas. Elas mesmas fazem a gestão. Lara, a Renata é um exemplo, é um contra-exemplo, né? Que é uma mulher que atua na política. Mas as mulheres, apesar de serem mais da metade do eleitorado, por volta de 52,5%, é uma diferença de 5% a mais que os homens, né? Elas têm uma representação sempre abaixo de 20% no número de deputadas, no número de senadoras, no número de prefeitas, vereadoras. Governadoras, então, das 27, só 2, são só no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, né? Que tem vereadoras mulheres. O que precisa fazer para mudar esse cenário, hein, Lara? Então, Paulo, eu penso que são muitas variáveis. Uma das questões é a própria mulher se sentir competente, capaz, se preparar para isso, que entender que não é necessariamente
um universo patriarcal. É claro que o maior contingente é de homens, mas assim, as mulheres que são interessadas, à medida que elas estudam, a gente tem aqui um exemplo, né, nessa bancada, à medida que elas se preparam, elas são tão competentes quanto, porque afinal de contas a mulher tem uma sensibilidade, tem um olhar que muitas vezes o universo masculino não tem. A outra questão, Paulo, é nós pararmos com essa, digamos, mentalidade de que estar nessa posição é para pessoas mais fortes psicologicamente falando e que a mulher está atrelada a um componente mais fraco. Eu acho que o maior exemplo que eu posso trazer é o que aconteceu atualmente com a ministra da Saúde, onde em dada circunstância com o presidente, parece-me que ela se emocionou, ela chorou, foi isso que relataram, e agora o discurso é sobre a fragilidade dessa ministra no posto, porque afinal de contas ela chora. Então, homem quando chora é sensível e mulher quando chora é fraca. Então, existe aí um inconsciente coletivo de que cargos que têm mais homens, por natureza ou mesmo por cultura, não necessariamente estejam abertos para mulheres. E eu acho que isso não tem sentido. As mulheres, cada vez mais, como eu disse, elas estão conquistando espaço, seja nas empresas, no mercado de trabalho e na política, e nós precisamos ter um olhar para isso. Renata, se Ainda bem você... que choramos, né? Ainda bem que choramos. Isso é sinal que a gente não perde a sensibilidade. Se você fosse a ministra da Saúde, você ia ter chorado naquela bronca também, não? Olha, assim, a gente não pode julgar, né? A gente não sabe em que circunstâncias ela estava, a gente não sabe Acho que qual eu é chorava. a atuação. Claro que é constrangedor, mas eu vou reforçar a fala da Lara, isso não significa uma fragilidade, né? A gente sabe a potência das mulheres, e aí quando a Lara fala da participação da mulher na política, acho que é uma das vertentes que a gente vem insistindo muito desde o início do mandato e convidando as mulheres, não necessariamente a participar de um processo eleitoral, mas incentivar as mulheres a participar de uma discussão política. Tem um projeto, né, da Prefeitura de Santos, né? A gente tem um curso que vai iniciar agora em abril, inclusive, é um curso de políticas para as mulheres, ele começa dia 9 de abril, vai até 9 de maio, as aulas são terças e quintas, e é justamente para ter um espaço para as mulheres conhecerem da política e poderem participar. Isso é fundamental, porque nós não queremos mulheres se candidatando sem estar preparadas. A gente entende que as mulheres precisam primeiro desejar estar lá, né? E não estar lá só para cumprir cotas ou para cumprir. A gente precisa que as mulheres desejem. Só que para isso a gente também precisa estimular e fazer esse convite. Eu falo muito para muitas mulheres, quando a gente vai a comunidades, fazer esse convite. Você participa da escola que seu filho está? Você participa da policlínica onde está? Você reclama se a sua rua está esburacada ou não? Você tem algum problema de zeladoria? Qual é a sua participação dentro da política do seu bairro? Né? Isso não tem absolutamente nada a ver a participar de processo eleitoral. Né? Então, a gente vive numa cultura onde a mulher foi muito separada desse processo político. E a gente precisa incentivar essa discussão. Tem um samba do século passado, do Martinho da Vila, que fala: homem que é homem não chora. Não tem, Lara? Não se encaixa para você, Paulo. Não que você esteja chorão, mas você é um homem sensível. Mas eu acho que se eu tomasse a bronca do Lula, eu não ia chorar, não. Falei brincando. Agora, você, Renata, qual foi a reação da sua família quando você se propôs a participar da política? Foi... Susto? Na verdade, eu acho que um susto pelo convite. Porque para a mulher na política é mais difícil porque tem outro tipo de ofensa política, não tem? Sim. E a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre isso, né? Porque quando o convite surge, primeiro a participar do processo eleitoral, eu também fiz essa fala com a minha família. Olha, eu preciso de vocês, e eles me apoiaram muito para que eu estivesse nesse caminho. E eu também acho que fiz essa fala de preocupação com eles. Olha, então se a partir de agora vocês escutarem qualquer coisa, não se aborreçam por isso. Porque faz parte, infelizmente, né? do processo, né? Eu preciso de vocês do meu lado, mas a gente não pode se misturar às vezes, com algumas ofensas que, infelizmente, as mulheres ainda acabam sofrendo. Mas eles participam ativamente comigo e foram os meus maiores apoiadores para eu estar aqui hoje. Agora, Lara, dentro da polarização política que divide o país hoje, né, tem 20% mais ou menos que são apoiadores conservadores lá do lado do Bolsonaro, outros 20% do lado do Lula, alguma coisa a mais ou a menos nos dois casos,
e tem os 60% que ficam no meio, que não querem nenhum nem outro, mas que acabam no segundo turno indo para um dos dois, né? E tem essa polarização também entre as primeiras damas, né? Porque tem a Michele Bolsonaro que faz oração lá na oração evangélica, né? Naquele ato organizado pelo Silas Malafaia, que também é evangélico, né? A favor do Bolsonaro na Avenida Paulista. E tem a Janja, que é do lado do Lula e dá palpite também, inclusive se propôs a ajudar nas campanhas das mulheres petistas. Como é que você vê esses dois modelos, hein, Lara? Eu vejo que depois a Renata vai ter que responder também. Esses movimentos, no meu ponto de vista, eles acontecem justamente porque nós já percebemos a força da mulher, o como ela influencia a sociedade. Então, de alguma forma, os seus respectivos acabam se utilizando da popularidade delas, né, para justamente fortalecer até o papel deles. Então, a Michele, ela tem uma posição muito assertiva desde o início, porque ela falava muito para as pessoas que têm deficiência, e agora também para o público evangélico, e eu penso que de alguma forma isso respinga para a figura do nosso ex-presidente. No caso da atual primeira-dama, ela também tem um papel extremamente preponderante. As pessoas falam que, inclusive, ela fala até demais, ela é muito palpiteira, eu não sei, eu só estou replicando aqui o que de fato eu ouço, mas eu vejo que é uma estratégia, até então, desses políticos em face da representatividade hoje da mulher perante a sociedade brasileira. E o interessante é que essas duas mulheres, elas têm um perfil adequado, pessoal, ao papel político que eles fazem, né? A Michele Bolsonaro mais por esse lado evangélico e a Janja mais para esse lado sociológico, né? E nós vimos isso também com Michelle Obama, a época do Barack Obama. Ela fortaleceu muito a figura dele diante do papel dela na sociedade americana. Tem até uma fake news, uma informação falsa de que a Michelle Obama seria homem, né? Tem uma montagem lá do... Que horror, né? Uma montagem péssimo. grotesca, né? De fotografia, né? Paulo, Agora, você, Renata, você não é primeira-dama, você é vice-prefeita, mas você olha um modelo lá, a Janja, outro a Michele, você vai para um dos dois lados ou fica no meio, dos 60% que não querem nenhum lado nem o outro? Não, veja, eu sou mais, obviamente, de característica mais de centro, mas eu também prezo, e eu acho que é importante também dizer, porque todo mundo que se define como de centro, automaticamente é classificado como indeciso, né? Mas se a gente souber ter a sabedoria e saber ter o olhar do aprendizado dos dois extremos e saber com clareza, com sabedoria, se a gente fala do princípio da democracia, a gente precisa da participação de todos. Então, a gente precisa também saber escutar a todos. Eu posso não concordar com uma ou com outra, mas eu tenho que observar o movimento que ela está fazendo e entender o que a sociedade está respondendo com este movimento. A sociedade está gostando, está entendendo, não está entendendo, participa, não participa. É claro que também, claro que a figura de uma primeira-dama, ela também precisa ser muito alinhada com a figura da pessoa que ocupa o cargo, para não nem se sobrepor, talvez não seja essa a expressão, mas ter um alinhamento e ter um fortalecimento da pessoa que está no cargo, né? Isso precisa ser tomado muito cuidado. E não se sobrepor ao comandante, porque quem faz o comando fica confuso. E eu acho que essa interpretação que é dada hoje pela imprensa, de fato, quem é que está no comando? Né? Então, a figura da primeira-dama eu defendo, eu acho que ela precisa existir, precisa ter a participação, porque muitos movimentos, como a Lara falou, vêm da figura da primeira-dama em fortalecimento das mulheres, mas há que ter muito cuidado na fala, até para não prejudicar o comando do governo. Historicamente tem a Evita Peron, né, na Argentina, que era considerada uma santa pelo povo argentino, né, a mulher do Peron. No Brasil tem o caso da Ruth Cardoso, né, que era uma mulher assim com uma linha independente, com uma cor muito inteligente, né? Inclusive falavam que dentre todas as primeiras damas do Brasil, ela era a única que quando chegava nos locais, ela tinha interesse em visitar os projetos sociais e não necessariamente ir a shoppings e etc.
A gente teve figuras femininas marcantes também no campo da política, sem participação política, como, por exemplo, a Zilda Ardes, né? Sim. Que morreu no Haiti. Fundamental. E foi um trabalho fantástico, né, da pastoral da criança. Exatamente. Né? Acho que o trabalho que ela deixa, o é isso legado que você ela deixa falou. das pastorais. O trabalho não precisa ser eleitoral, né? É isso, exato. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui em Santos, muitas mulheres líderes comunitárias que fazem o gerenciamento das suas comunidades, que conhecem... A pastoral da criança treinava essas líderes, né? Exatamente. A pastoral da criança... Treina, né? Treina até hoje. Eu acho que os movimentos das pastorais aqui em Santos fazem esse trabalho de aproximação, principalmente pelo cuidar das crianças, a alimentação das crianças, que fazem um trabalho de sustentação das famílias. Porque aí também é importante dizer que quando a gente tem o foco na mulher, a gente não está falando só da mulher, a gente está falando da família. Porque quando a gente cuida dessa mulher, essa mulher se sente forte o suficiente para dar continuidade à família. E normalmente elas têm filhos. E ela acaba sendo a responsável por eles também. Né? Então, quando eu vejo um olhar sobre uma política de proteção a essa mulher, para mim eu estou estendendo e entendendo que nós estamos fazendo também da família como um todo. Porque normalmente quem assume essa função de cuidar é essa mulher. O Opinião Litoral para o intervalo, volta rapidinho para o último bloco. Voltando com a Opinião Litoral, bancada feminina na quinta-feira, a Lara Matos, especialista em gestão, a Renata Bravo, que é vice-prefeita de Santos e que se desincompatibiliza do cargo, porque vice-prefeito é um cargo não é um cargo, é uma substituição, não é? Mas, na verdade, eu me descompatibilizo à frente da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Vice-prefeita você continua, Vice-prefeita continuo. Na verdade, o processo eleitoral, a legislação eleitoral exige que todo ordenador de despesa esteja descompatibilizado do seu cargo 6 meses antes do período eleitoral. A não ser que vá concorrer ao mesmo cargo, né? O prefeito não precisa se desincompatibilizar. Não. Os secretários municipais, sim. Os secretários, sim, que vão concorrer. Só você que se desincompatibiliza? Quando é o prazo? 5 de abril. 5 de abril? 5 de abril. É o prazo que dá 6 meses antes do prazo da eleição, que é 6 de outubro, o primeiro turno. Agora, Renata, olhando para a política mundial, você é uma política. E os casos recentes de mulheres são a primeira-ministra da Alemanha, né, Angela Merkel, também a presidente do Chile, Michelle Bachelet, né, algumas mulheres muito bem-sucedidas, antes delas a Margaret Thatcher. Né? No Brasil tem uma mulher que não foi tão bem-sucedida, porque no segundo mandato ela sofreu impeachment, né? Sim. Que foi a Dilma Rousseff. Como é que você vê esses modelos? Assim? Esse movimento aqui no Brasil ainda enxergo que precisa avançar muito, né? A gente fala tanto da pouca participação da mulher, mas, por exemplo, na eleição presidencial, a Simone Tebet foi uma mulher decisiva para o segundo turno, para a eleição do Lula. Né? Mesmo ela tendo um percentual muito pequeno de votos, dentro da possibilidade, esse percentual foi decisivo, esse percentual dela, de uma mulher, acabou sendo decisivo para a eleição do Lula. E a gente tem hoje umas referências extremamente importantes, né? A gente teve Santos, que teve Thelma de Souza como uma prefeita na década de 80. Né? Então, a Santos, acho que a gente ainda tem aqui em Santos um potencial muito maior para ter uma participação dessas mulheres. A mulher, é importante a gente olhar, Lara, o ativismo atual, a consequência que ele tem no futuro. No Dia da Mulher eu fui fazer uma pesquisa, achei muito interessante que o primeiro país que deu voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. E não por acaso teve uma primeira-ministra na pandemia, uma Jacinda, né? E foi quem deu um exemplo para o mundo, Deu um exemplo para o mundo, essa primeira-ministra Jacinda Ardern, na Nova Zelândia. No Brasil, a primeira mulher que conquistou o direito a voto na justiça foi uma mulher de Mossoró,
E Rio Grande do Norte é um dos 2 estados brasileiros governados por uma mulher, que é a Fátima Bezerra, né, do PT. Então, o ativismo atual, a luta atual, mesmo que ela não consiga resultados nesse momento, a mulher que conquistou o direito de votar em Mossoró, o voto dela foi anulado depois. Sim. As mulheres só conseguiram o direito ao voto 4 anos depois no Brasil. Mas a consequência, o embrião dessa luta é importante para o que acontece no futuro, né? Sem dúvida, porque quem desbrava acaba, de alguma forma, gerando uma expectativa, né? As pessoas acabam entrando nos espaços até então abertos por essas pioneiras, por essas mulheres. Mas eu vejo que, ainda que a representatividade feminina seja relativamente pequena, nós estamos num avanço. Eu não necessariamente sou a favor de cotas permanentes, mas eu vejo que a cota, e ela ainda existe, né, para que os partidos tenham uma cota mínima de mulheres. Eu acho que ela é importante, a política de cotas para acesso, porque muitas vezes o acesso ele não se dá por conta de uma cultura fortemente estabelecida. Então, à medida que existe uma cota e a mulher ela entra, claro, capacitada, preparada, não é entrar por entrar, mas com condições para que ela consiga seguir na sua carreira política, eu penso que é uma abertura de portas para outras mulheres que vão acabar tendo essas referências e que de alguma forma gerem interesse e se preparem para tal posição. A gente, mulher, se incomoda com a cota porque a gente não queria ter este recorte. Mas a cota hoje ela é necessária para dar acesso a muitas mulheres, né? A cota ela é muito necessária, porque ela dá acesso. E, na verdade, a legislação eleitoral não fala que essa cota é para mulheres. A legislação eleitoral, ela fala que a formação da chapa tem que ter uma proporção 30-70. Aquele partido que conseguir 70% de mulheres, ele precisa ter obrigatoriamente 30 homens. É que isso é muito, infelizmente, pela falta de interesse de muitas mulheres, isso eu pelo menos nunca vi acontecer. Nunca aconteceu, mas é interessante essa observação. Eu, por exemplo, não sabia disso. Pensei que era 30% para mulheres. Não. A proporção máxima de um dos sexos é 70%. É 70-30, exato. Será que a gente vai chegar num dia a ter 70% de mulheres? Eu ficaria muito feliz, viu? Eu ficaria muito feliz. Agora, nós ainda estamos no mês da mulher. E tem um show especial, né, na programação do Viva Mais Saúde para a Longevidade, não é? Sim, sim. Em Santos. Tem uma programação, a gente ainda tem um finalzinho. Amanhã a gente também vai ter uma palestra lá na prefeitura para falar sobre primeira infância e saúde da mulher, às 10 horas lá na Sala Princesa Isabel. A gente tem essa programação para falar sobre longevidade, porque lembrando que o IBGE reafirmou no final do ano passado que Santos é a cidade mais feminina do país. Então, quando a gente fala de aplicação de políticas públicas para as mulheres... É a cidade com maior porcentagem de mulheres na população. Né? Hoje, então, a gente tem cerca aí de 34 mil mulheres a mais do que homens na cidade. Né? E muito desse índice é elevado em função das mulheres acima de 60 anos. Né? Então, ter políticas e ter ações voltadas para as mulheres, porque a gente tem pouco mais de 100 mil pessoas acima de 60 mais aqui na nossa cidade. E aí a ideia também é fazer uma programação para eles. Você está pensando em viver muito, Lara? Vai aproveitar essa programação? Mais saúde para longevidade? Olha, Paulo, ano passado eu fui fazer os exames de check-up e o meu médico falou, parabéns, você vai passar dos 100 anos. Então, sim, eu tenho uma expectativa muito grande e, pelo visto, eu estou na cidade certa, né? Ou seja, um maior número de mulheres e pessoas com uma grande longevidade. Santos é uma cidade que facilita muito para o idoso, né? Digamos, nós temos uma estrutura plana, nós temos a praia, nós temos políticas públicas muito fortes para os idosos. Então, acho que eu estou no lugar certo, Paulo. Eu também, sou que nem a Lara. Se eu conseguir viver até os 100 anos, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Agora, Renata, esse momento da cidade de Santos é um momento em que a cidade está toda em obras, né, com dificuldades para os motoristas, com dificuldades também para os pedestres, para todo mundo. Você espera que rapidamente a gente supere essa fase?
Sim, essa fase ela já Antes da eleição? Não, ela tem uma programação, muitas das obras têm uma programação para se encerrar ainda no primeiro semestre, agora de 2024. Importante a gente sempre falar disso, né? A gente anda pela rua, Paulo, e a gente escuta as pessoas falarem das obras, a gente sabe que a obra causa incômodo, a gente sabe que a obra às vezes atrapalha a nossa vida, porque a gente também anda na cidade, a gente sabe disso. Mas é importante as pessoas entenderem que a partir do momento que a gente consegue recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para a aplicação desses recursos na mobilidade urbana, no investimento e na modernização da cidade, a gente não pode deixar de fazer. A cidade de Santos é uma cidade de referência. Dentro da região metropolitana, é uma cidade de extrema importância. Então, os investimentos precisam ser feitos na cidade. E a gente sabe, eu costumo dizer, como muitos exemplos já foram dados, que é quando a gente reforma a cozinha da nossa casa, vivendo em casa. É um transtorno, a gente sabe disso. Mas é importante a população entender da nossa importância em modernizar cada vez mais a cidade de Santos. Como é que você vê as obras, hein, Renata? Lara, porque a gente vai ter o benefício da obra depois, mas tem o incômodo agora, né? Sim, eu penso o seguinte, no início, de fato, a população reclamou demais porque ela também não tinha uma perspectiva de como seria pós-obra. Algumas obras já estão bem adiantadas e já mostraram mudança no entorno. Então eu vejo muito mais elogio hoje, muito mais elogio do que de fato crítica. E é o que a Renata está dizendo, o esforço para conseguir a verba, depois o esforço para a execução, para dar conta da verba conquistada, para entregar para a população benefícios. Então é respirar, ter paciência e assim, Santos é uma cidade fácil, então o caminho está cortado por conta de uma obra, e para chegar aqui também eu tive uma dificuldade, não tem problema, você faz um retorno, é coisa rápida, então eu penso que a gente tem que pensar... Ontem eu tive essa dificuldade, hoje eu modifiquei o caminho. Você tinha que ter me avisado, eu não sabia, até passei uma mensagem, estou chegando. Mas, foi enfim, com o bloqueio da Rua Amador Bueno, né, onde justamente fica o prédio, onde fica a televisão, né? E aí a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Santos é uma cidade de muitos benefícios, ela vai ficar muito bonita. E lembrando, a atratividade do turista, o que de fato engrandece a economia local. Então, pessoal, mais paciência, mais compreensão e bora acreditar que a cidade vai ser um reduto muito bem estruturado e planejado. Renata, um belo exemplo na prática é a gente lembrar como é que era Francisco Glicério antes do VLT e como é a Francisco Glicério agora, depois do VLT implantado, né? As pessoas que lembram dessa diferença conseguem entender e visualizar o quanto foi benéfico para aquela região a implantação do VLT, né? Agora, falando no VLT, eu passei na Rua Campos Melo ontem e eu vi as estações que estão ficando prontas, né? E elas ficam numa distância muito pequena daquelas casas que vêm até a divisa com a rua, né? Me deu um aperto no coração ver aquilo. Quem tem uma loja atrás dali fica numa situação muito difícil, né? Sim, mas ao mesmo tempo, o movimento na porta da loja vai ser grande, porque se tem a estação, naturalmente as pessoas vão descer ali. Não, é dúbio porque parece que a loja está escondida, acho que o aperto no coração nosso é nesse sentido, né? A história mostra, assim, os levantamentos mostram que nos lugares do mundo onde o VLT foi implantado, os terrenos por onde ele passa valorizam em até 3 vezes, 2 vezes e meia, 3 vezes. Mas que dá um aperto no coração, não dá? Essa modificação da cidade, essa modificação urbanística, acho que a gente também precisa de um tempo como munícipe mesmo, para se adaptar, né? Mas eu não tenho a menor dúvida, Paulo. Outro dia eu estava indo para São Vicente e acompanhei um vagão do VLT passando, ele estava cheio e me lembrou que eu me lembro muito bem que quando o VLT foi instalado, essa primeira fase, como eu estava também participando da administração pública, eu escutei muitas críticas dizendo que o VLT não ia levar ninguém, que ninguém ia se beneficiar, que ia de um ponto ao outro vazio. E ver o VLT cheio, as pessoas indo com conforto, com ar-condicionado, isso é muito importante, assim. A gente vê que a qualidade de vida das pessoas melhora, né? E eu acho que a intenção sempre é essa, falar de mobilidade, mas falar da qualidade de vida das pessoas. E aí essa segunda fase vem para o centro. O centro que que a gente fala tanto de investimento no centro, de revitalização no centro, isso vai ser sensacional.
E nessa região que você comentou, Paulo, já tem novos estabelecimentos comerciais que estão mudando a característica do bairro. Então, eu vejo que é de grande valia. Não, a rua ficou muito bonita, a obra foi muito problemática, né? Foi interrompida, teve pedaços que teve que refazer, teve muita polêmica. Nós recebemos aqui o engenheiro responsável pela Associação dos Moradores, né? Reclamou muito, mas hoje a gente passa e vê que está bonita. Agora, para quem tem a casa e a estação ali na frente, corta o coração, dá um aperto no coração. Para fechar, Renata, a gente pode esperar alguma boa novidade em relação à população de rua, que cresceu muito, não é um problema só de Santos. São Paulo tem uma Bertioga inteira, uma Mongaguá inteira na rua, sim, mas em Santos esse problema é agudo, né? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento Social já vem de um tempo, acho que no começo desse ano eles conseguiram restabelecer as equipes, tanto as equipes de abordagem, quanto as estruturas da Secretaria, que é muito importante. Então, a Secretaria recebeu carros novos, recebeu novas equipes, está fazendo abertura de novas vagas. Toda a estrutura do poder público foi refeita, porque a gente precisa ter o olhar de como a sociedade está se transformando e a gente precisa, enquanto poder público, ter a agilidade para atender. Então, acho que é um desafio que ainda continua na cidade, de fazer abordagem, mas muitas instituições estão sendo parceiras da própria secretaria, porque a abordagem é um convencimento. Né? Você sabe muito bem que existe uma lei que a gente não pode retirar as pessoas, isso é contra, inclusive, a nossa diretriz de tirar de forma compulsória as pessoas da rua, mas fazer abordagem constantemente, fazer este convencimento para que as pessoas aceitem o acolhimento e vão para os nossos abrigos, porque as vagas muitas vezes estão lá e ficam vazias. Eu falei que dá um aperto no coração ver o imóvel com a estação do VLT na frente, mas ver uma pessoa deitada na rua, suja, em cima de papelão, dormindo, e a gente vê isso em todos os pontos da cidade, não é, Lara? Sim. Tem um discurso conservador, obrigar a trabalhar, vou mandar para outro lugar, e a gente sabe que isso é descumprir a lei, né? Porque essa é uma vontade da pessoa, até pela liberdade de estar na rua. Mas eu entendi que, pelo que a Renata falou, que a administração de Santos vê esse fenômeno como um efeito de uma transformação social, né? Isso. O número de pessoas que vivem na rua tem crescido sim, e não só aqui. Muito significativamente, né? Porém, Paulo, existe um posicionamento muito claro do prefeito Rogério. Me corrija, Renata, por favor, se eu estiver equivocada. E muitos entenderam, no meu ponto de vista, de forma errônea, porque ele defende que você não fomente essa pessoa naquele local, dando dinheiro, dando comida. Por quê? Porque a Prefeitura de Santos, ela tem toda uma estrutura, inclusive investimento para isso, para receber essas pessoas. O problema é que, como o Paulo disse, as pessoas muitas vezes não querem sair. Há muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu decidi com um grupo de amigas a levar comida para as pessoas que moravam nas ruas. E entendam o que eu vou dizer, eles não passam fome. Na realidade, muitos estão lá por opção, são pessoas que perderam família, estão desgostosas, têm problemas psicológicos. Então a prefeitura tem esse suporte, por isso que até então o nosso prefeito, ele defende para que a gente não incentive, porque não é bom para quem mora na cidade, não é bom para o turista e principalmente para quem está na rua. Sim, eu acrescento, essa informação ela é importantíssima, porque nós não somos contra, Santos é a terra da liberdade e da caridade, nós não somos contra as pessoas ajudarem as pessoas. O que a gente pede é que muitas vezes isso hoje existe, dessas ações serem conjugadas com as ações da secretaria. Se essas ações humanitárias acontecem junto com as equipes de abordagem, isso nos ajuda muito para que isso seja um trabalho integrado, porque certamente vai uma pessoa institucionalmente fazer abordagem, a pessoa que está na rua enxerga de uma forma, vai uma pessoa através de um movimento, eles vão enxergar de uma forma, mas eu acho que quando essas forças se juntam, o convencimento acaba sendo muito maior.
Então, é muito melhor você, de acordo com a visão da prefeitura, e que essa é uma transformação social, a ação de ajuda individual seja através de uma instituição municipal, seja institucionalizada. Ser uma ação combinada com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Se você vai dar uma roupa, dá uma roupa onde ela é distribuída. Se você vai doar alimento, doa onde ela é distribuída. Exatamente, porque é a forma que a gente tem também de entender a movimentação deles. Como a Lara falou, cada um que está na rua, primeiro, né, que são vidas. Eu escuto muitas pessoas falarem como se fossem objetos, né? Tira daqui e tal, são vidas. E cada um está na rua por um motivo diferente. Um porque perdeu a família, outro porque teve um envolvimento com drogas, outro porque tem envolvimento com bebidas. São muitos os motivos e os vínculos familiares todos estão rompidos. Então, hoje, por exemplo, existe no município um programa de recâmbio. Pessoas que estão em situação de rua, que são localizadas e pertencem, e as famílias estão em outros municípios, a secretaria entra em contato, localiza a família, avisa que achou a pessoa. Se a família quiser recebê-lo de volta, a secretaria custeia a passagem dessa pessoa, coloca ele no ônibus e monitora a chegada dele junto à família em outro município. Então a gente tem também esse cuidado com pessoas que não são de Santos. Então tem todo um cuidado com essas pessoas, porque lembrando sempre, são vidas. E essas vidas elas precisam ser bem cuidadas. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a participação da Lara Matos, a presença aqui da vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Para você, telespectadora, até amanhã nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima quinta-feira que você merece.